Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 8º dia de aula de Teologia Pastoral, é o segundo bloco. Nós estamos estudando aqui sobre o tema o amor do pastor pelas almas, começando pelo rebanho e se expandindo para as demais almas. Estamos estudando um livro-texto do MacArthur e estaremos entrando já no livro O Conquistador de Almas, de Charles Haddon Spurgeon, da editora Peace, tá bom? Então, meus irmãos, continuando aqui o livro de MacArthur, agora vamos pegar o suprassumo do assunto, né? E leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Como eu disse, nossas aulas são gravadas, né? Essa parte, estarei publicando aqui algumas porções, só para facilitar para aqueles que estiverem assistindo essa aula depois. O título e a função do pastor. Leia para nós, pastor, por favor, esse parágrafo. Pois não. Grande parte da questão entre criar e guiar surge da ambiguidade do termo pastor. Várias figuras bíblicas descrevem aspectos do relacionamento entre o crente e Deus. Senhor e servo destacam a submissão do crente por ser propriedade de Deus. Pai e filho apontam para a criação, mas às vezes para a função disciplinar paterna. Oleiro e barro representam a moldagem criativa da forma e do caráter. Marido e esposa denotam o companheirismo e a intimidade. Pastor perfeito e ovelha referem-se à direção e ao cuidado de Deus com seus seguidores, os quais se assemelham a ovelhas. Eis a questão: que transposições ou pontos de contato dessa última metáfora dizem respeito ao pastor e ao seu povo? A maneira pela qual as pessoas empregam o termo pastor indicam dois entendimentos possíveis da função do pastor, os quais estão centrados, basicamente, ou no aspecto nutridor, ou no aspecto condutor, ou no caminho de um pastor para com as pessoas de Deus, as pessoas que Deus lhe confiou, ou mesmo em uma condução específica por meio da proclamação da palavra de Deus e de uma aplicação exemplar em sua própria vida. Veja o capítulo 16 desse livro. Joia. Okay. Até aí só, pastor, só esse parágrafo. E o capítulo 16 vai trabalhar dentro da parte 4 do livro, que está dentro do bloco Perspectivas Pastorais, que fala sobre o exemplo do pastor, né? Então, mais uma vez aqui, meus irmãos, só gostaria de destacar aqui um ponto, que é esse que ele até mesmo comenta, o aspecto condutor e o aspecto nutridor. Jamais se esqueçam, meus irmãos, nós ensinaremos o rebanho a partir da grama de Deus. A grama não somos nós. Nós não somos a pregação, mesmo pregando a palavra. Nós só somos o pregador. Nós não somos a mensagem. A mensagem é o texto sagrado. O pastor, ele tem que sempre se lembrar que ele é só o mensageiro, ele não é a mensagem. Parece uma discussão muito simples, mas muitos se perdem. Porque ao mesmo tempo em que conduzimos, nutrindo as pessoas, em alguns momentos a vaidade humana ou a presunção acha que aquelas ovelhas comem porque nós damos a elas, como se fosse comida proveniente das nossas virtudes, e não é. Como eu disse, nós somos o mensageiro e não somos a mensagem. Nós somos proclamadores e nós não somos a palavra. Discernir isso o tempo todo nos dá temor. Por quê? Porque nós sabemos que se estamos tendo êxito na nutrição, é porque o próprio Deus tem nos ajudado. E estamos passando parte do que recebemos. E, ao mesmo tempo, esse temor faz com que qualquer ideia de soberba caia por terra. Porque se eu começar a dar alguma comida, alguma nutrição ao rebanho que não seja a palavra, eu estarei também alimentando com qualquer coisa que seja anátema, ou seja,
seja maldição àquele rebanho. Podem ver que um animador de auditório não está preocupado com a palavra. Ele está preocupado em manter o seu auditório feliz, inspirado, mesmo que seja comida de homens, mesmo que seja comidas de demônios. Ele não está preocupado, porque a preocupação dele é ter um auditório que lhe dê feedback. E a gente nunca pode esquecer que, mesmo que estejamos a serviço de dar alimento àquele povo, nós estamos servindo ao público de uma só pessoa. Isso é muito diferente, porque quando eu alimento o rebanho, na realidade eu estou cumprindo aquilo que Deus me ensina, que é eu estou agradando o Senhor em primeiro lugar. E eu só posso agradar o Senhor se eu for fiel à palavra do Senhor. Então, em tese, essa outra expressão que eu acabei de citar, que é nós alegramos o público de uma só pessoa, que é Deus, é a grande síntese do que um pastor faz. Porque mesmo que eu anime o auditório, mas Jesus fique triste comigo, não adiantou de nada. Isso não é nutrição. Mas no momento em que eu agrado Jesus, mesmo que num primeiro momento meu rebanho fique desanimado, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque nós estamos edificando aquele povo, nutrindo aquele povo com aquilo que vem do mestre. Tá bom, meus irmãos? E aqui, como ele fala, o aspecto nutritor e o aspecto condutor. Mais uma vez também esse outro lado. Animadores de auditório ou tiranos em nome de Deus, eles sabem do poder da sua persuasão e muitas vezes a gente não pode duvidar do carisma de alguém no que se diz respeito à sua liderança, mas nós podemos colocar em xeque se aquela liderança é para Cristo ou se é para aquele homem ou para aquela denominação. E aqui é uma coisa que a gente tem que ter muita convicção também, porque muitas vezes Deus nos coloca num lugar de protagonismo e a gente acha que aquele rebanho é nosso. E eu sou o condutor para as minhas vontades. Eu realizo os meus planos, eu realizo os meus projetos, as minhas conquistas. Ou seja, eu deixei de ser um líder segundo o coração de Deus, um condutor segundo a vontade de Deus, para me tornar um condutor segundo a vontade dos homens. Isso pode ser legítimo ao homem, pode ser legítimo à empresa, pode ser legítimo à sociedade, mas é ilegítimo a um pastor, porque aquele rebanho não nos pertence. Aquele rebanho é de Cristo e nós estamos a serviço de Cristo. E um pastor que conduz, ele só conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, porque as ovelhas são dele e não são nossas. Parece ideias muito simples, mas é muito complexa, e na caminhada a gente vê que muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas se perdem, ora pelo poder, ora pelo status, ora pela liderança, ora pela persuasão, e é por isso que o título e a função do pastor ele é muito interessante, a gente precisa resgatar isso com bastante critério, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo. O autor ele também vai trabalhar aqui mais um ponto, o amor do pastor pelo seu povo. E aqui eu quero abrir um leque para a gente trabalhar agora um pouco em cima do material aqui de Spurgeon. Mas antes disso, leia para nós, Júnior, por gentileza, o amor, esse texto aqui, por gentileza. E aí a gente vai, logo na sequência, trabalhar no conquistador de almas. O engano quanto à tarefa do pastor nasce de uma falsa interpretação da função que a Bíblia atribui a todos os cristãos. A Escritura aconselha cada crente a mostrar compaixão pelos outros. As passagens de mutualidade demonstram alguma das formas pelas quais devemos fazê-lo. A confusão, porém, surge quando se compara as responsabilidades pastorais com as de todos os cristãos. Em se tratando de responsabilidade, um pastor é 100% cristão e é 100% cristão e pastor? O exame mais atento dos dois lados de suas responsabilidades pode ajudar a resolver esse problema, embora as linhas sejam indistintas e as funções se sobreponham em muitos aspectos, acrescentando-se a isso a responsabilidade que o pastor tem de ser
um exemplo para o rebanho na área da compaixão. Aí aqui ele até cita, né? 1 Pedro 5:3. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui. Meus irmãos, eu sei que na nossa vida nós precisamos aprender a negociar, nós precisamos aprender a avaliar o terreno, a, a, a jamais investir em algo que não dê um devido retorno. Nós precisamos preparar o terreno para depois lançar a semente, para depois regar, para depois continuar cuidando ali da plantação para colher. E eu sei que em alguns momentos da nossa vida, a vida espiritual ela se aplica muito bem, inclusive no aspecto do pastorado. Mas em outros momentos não tem nada a ver com essa vida. E por que eu estou falando isso? Porque aqui parece bobeira, mas quando o autor ele está dizendo que se sobrepõe e as pessoas até têm uma certa dificuldade e confusão, é em virtude de fato a gente acabar, eu diria, como que eu posso dizer, se perdendo na caminhada. Por exemplo, lembra que no primeiro módulo eu compartilhei com vocês sobre aquele colega, um pastor, professor do seminário, estava na mesa comigo ali desabafando sobre que ele se sentia um objeto na sua igreja? Pois é, ele se sentiu durante anos um objeto que foi usado pelo pastor, que foi usado pelos irmãos, que agora estava sendo descartado, estava sendo trocado por outros candidatos. Mas o oposto também é muito verdadeiro. Quantos são os pastores que usam as suas ovelhas? Que cada ovelha é um objeto de troca. O que eu ganho cuidando daquela pessoa? Percebam que é aqui que a gente consegue discernir um pouco, divisor de águas, entre o verdadeiro vocacionado e o profissional da fé. O profissional da fé, que quem sabe um dia ele foi até um verdadeiro vocacionado, mas ele se enveredou para as práticas de mercado. Por quê? Porque ele viu que o pastorado é muito difícil, então ele começa a aplicar o quê? Quanto eu ganho cuidando dessa família? O que eu receberei de cuidar daquela outra família? Essa família tem uma educação mais elevada, tem um patrimônio mais elevado. Logo, eu terei recompensas por cuidar. Percebam que é uma relação de troca, é uma relação de utilidade também. Então, a gente precisa fazer esse autoexame, sabendo que o pastor, de fato, ele existe para cuidar do rebanho que não é dele. E muitas pessoas preciosas, que num primeiro momento não tem quase nada, ou não tem nada para oferecer, ou pelo contrário, só nos darão trabalho, mas porque fizemos o que Deus desejava, o fruto desse trabalho pastoral vai voltar para nós de uma forma muito abundante, porque essa pessoa pode ser até uma Maria Madalena num primeiro momento. Quem sabe um cego de nascença. Porque o que a Maria Madalena ela tinha para oferecer para Jesus? Senão uma história de uma pessoa usada e abusada como um bagaço. O que o cego de nascença tinha para oferecer para Jesus num primeiro momento? Ele era um pedinte, ele vivia por base de esmola. O que o cego Bartimeu tinha para oferecer para Jesus num primeiro momento? Não tinha nada. Igreja de miseráveis. Exatamente, eram vidas miseráveis, tratados à margem da sociedade, mas que na pauta do pastor supremo ele tinha tempo, ele tinha cuidado e ele teve energia para gastar com essas pessoas. E a história bíblica mostra que essas pessoas se tornaram discípulos de Jesus de alto nível. Ou seja, um pastor que foi vocacionado e que foi para as práticas de mercado, ele começa a ver esses marginalizados e miseráveis da sociedade não dão valor. Por isso, irmãos, que eu estou aqui trabalhando um pouco sobre essa temática,
para que a gente possa jamais perder de vista as reais motivações que impelem o pastor a fazer o que de fato faz. São as almas. Cada alma é preciosa para Deus. Não importa se é uma criança, se é um órfão, se é uma viúva, se é um marginal, se é uma prostituta, são os maiores tesouros de Deus na terra e a gente tem que olhar com essa premissa. Não podemos tratar melhor os ricos da igreja, os mais promissores da igreja e desconsiderarmos as famílias mais pobres e miseráveis. Porque eu quero acreditar que quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus e contra essas pessoas. Mas no momento que fazemos aquilo que é correto, com a motivação correta, sem parcialidade, nós colheremos frutos maravilhosos. E eu não tenho dúvida que no reino de Deus a gente vai se surpreender pelos frutos que virão por meio dessas simples vidas, porque Deus nos honrará. Tá bom? E aqui o autor ele vai trabalhar muito agora essa perspectiva do amor, de fato, do pastor pelo seu povo. E aqui ele vai mostrar, né? Aqui, ó, ele vai trabalhar mostrando, só vou passar para vocês, ó, a responsabilidade geral no campo da compaixão, mostrando que se Deus nos colocou no lugar, a gente não pode perder isso de vista. E aqui, meus irmãos, nunca subestime o lugar que Deus te pôs. Eu costumo dizer que a Igreja Batista Missionária, para mim, é o meu melhor quartel-general. E que Ferraz de Vasconcelos, para mim, é a minha Galileia. Assim como Jesus montou seu quartel-general lá em Nazaré, lá na Galileia, o meu quartel-general chama-se Ferraz de Vasconcelos. Vila Andeária. É o melhor lugar de Deus para mim. Por quê? Porque eu acredito que foi Deus que me plantou ali. Então, mesmo que seja um lugar mais simples, ou mesmo que seja um lugar talvez especial, não supervalorize acima do que Deus deseja e também não inferiorize de uma forma só porque é um bairro pobre. Ou seja, aceite a vocação, tenha compaixão por aquele campo, porque foi o lugar que Deus te pôs. Quantos são aqueles que aceitam uma obra no lugar mais simples, mas eles estão fazendo daquele lugar mais simples só um trampolim para os melhores lugares? Eu diria que a motivação deles não é boa. E aqui o autor continua falando também, né, nosso irmão David, sobre a responsabilidade dos líderes no campo da compaixão. Aí vem o liderar como exemplo, depois ele vai mostrar aqui, liderar pela administração, ou seja, ser também outro exemplo nessa questão administrativa do rebanho, liderar alimentando o rebanho, é o terceiro ponto, né, demonstrando esse cuidado excessivo com a igreja, né? E assim ele termina esse capítulo, tá? E agora eu quero ir para o livreto de Spurgeon, liderar pelo cultivo da maturidade, né? E tem mais um quinto ponto, liderar guardando o rebanho do mal, né? Parece bobeira essa questão da maturidade. Eu preguei uma modéstia à parte, uma excelente mensagem domingo, como vocês sabem, né, foi o aniversário da nossa igreja, e o Ribeiro ia vir pregar e ele não pôde vir, então eu falei sobre maturidade espiritual. Deixa eu só dar uma palavra aqui, né? Eu comecei o meu sermão falando sobre maturidade. E eu disse assim, irmãos, é bem possível que muitas pessoas tenham maturidade na vida e não tenham maturidade espiritual. E, de fato, é verdade. Pode ver, tem pessoas que na vida são ateus ou são de outras religiões, mas têm maturidade da vida. Mas, por eles não serem servos de Deus, eles não têm maturidade espiritual, segundo o que a Bíblia ensina. E é bem possível muitos irmãos estarem dentro da igreja e não terem nem maturidade da vida. Por quê? Porque não são zelosos sobre esse tema. Agora, se uma pessoa tem maturidade na vida e ela busca em Deus crescer em maturidade, ela atinge a maturidade espiritual. E quando uma pessoa, de fato, ela consegue atingir a maturidade espiritual, com certeza, em qualquer área da vida, ela vai ter uma certa maturidade. Porque a maturidade espiritual ela é tão grande que ela engloba todas as demais áreas. Por que eu estou falando sobre isso?
eu tenho notado que há uma imaturidade no povo de Deus. Imaturidade, inclusive, de poder discutir Bíblia. Pontos contraditórios ou posições contrárias. As pessoas não sabem mais nem conversar direito. Então, esse é um assunto que me preocupa muito nos nossos dias. E esse rebanho, e esse pastor que ama esse rebanho, que tem responsabilidades no seu campo de compaixão, ele precisa levar essa igreja à maturidade. Qual é a melhor maneira de levar a igreja à maturidade? Palavra de Deus, meus irmãos, é o ensino da palavra de Deus. É o livro das sabedorias de Deus. Uma segunda coisa que eu argumentei domingo na minha conclusão é ser novo nascido. Quem é novo nascido deseja e anseia a maturidade. Experiências O que mais? Ter experiências com Deus também, na prática. Sim, claro, exatamente, Júnior. A teoria, né? Porque sempre... E eu, inclusive, coloquei um outro ponto sobre esse lado de ser pessoas de responsabilidade, né? Pessoas que continuem perseverando com firmeza. Então, perceba, hoje, essa questão da maturidade tem sido muito desprezada, né? E é importante que a gente leve as pessoas ao puro evangelho. Mesmo que elas tenham dúvida, mesmo que elas tenham pontos contraditórios, não tem problema. Quem é que diz que a gente vai concordar com outros o tempo todo, meus irmãos? Ter uma igreja que sabe discordar de alguns pontos, desde que não sejam os pontos principais, mas saibam conviver em harmonia, isso já demonstra maturidade, né? E liderando dentro do campo de compaixão, o líder ele tem que levar a igreja a essa maturidade, de saber que nós não pensaremos iguais, e graças a Deus por isso, tá bom? Ter experiência, né? Porque se não tem experiência, é como você pegar como fala, né? Só cresce quem passa por um certo sofrimento. Passar de uma metamorfose para outra, para crescer, é necessário passar por um processo, maturar, não? Né? E ainda, liderando dentro desse campo, né, guardar o rebanho do mal. Irmãos, olha só que interessante, guardar do mal pressupõe a qual ideia? Remete a qual ideia? Livrar do pecado, do engano, das sofismas, daquilo que dá certo, das propostas, eu diria, embaraçosas. Perceba que a nossa igreja contemporânea é uma igreja recheada de embaraço. E Hebreus vai dizer para quê? Para que a gente fuja do pecado e do embaraço. O embaraço, em tese, não é um pecado, mas ele nos levará ao pecado. Então a gente tem que fugir do pecado e do embaraço, mas o verdadeiro pastor, ele guarda o rebanho de todo mal e de todo embaraço. Então, a ideologia do mundo. Exatamente. E ele conclui o capítulo falando sobre o cuidado e a direção. Tá bom, meus irmãos? Ok. Né? A gente precisa continuar tomando cuidado de nós mesmos, do rebanho, e sempre dando uma direção, apontando o caminho que é do agrado de Deus, tá bom? Esse é o capítulo, e agora eu gostaria de ir para o material que eu separei aqui de Spurgeon, irmãos. Tá? Querem fazer alguma pergunta? Não sei se os irmãos chegaram a ler esse material nessa página, né? Qual que é a página aí? A página aqui era o capítulo 13, né? Ah, não cheguei não, Não, né? Eu tô quase chegando lá. Tá bom. 108. Não tem problema. O livro, como eu disse, ele tem 400 páginas, e nós pedimos por módulo, no mínimo 200 páginas, né, irmão? É a leitura obrigatória. Então, eu até sugiro que vocês escolham as partes mais importantes, que sejam do interesse de cada um de vocês, né, para lerem, tá bom? Agora, é claro, lembrando que dentro do meu critério de avaliação, quem ler mais de 200 páginas, eu dou ponto extras na somatória da nota, tá? Você gostou de ler esse livro? É gostoso, né, Júnior? Ele tem uma leitura boa, é bem agradável, né? E agora, meus irmãos, eu quero ir para Spurgeon, irmãos. Se fala muito de Spurgeon, se comenta muito de Spurgeon, mas os irmãos conhecem um pouco da biografia de Spurgeon, da vida de Spurgeon? Eu conheço pouco, eu só ouvi falar no concernente a
pregador. Eu não sei se ele era pastor. Pregador, sim, eu ouvi falar que era um grande pregador e tal. Mas Ele era pastor, Júnior, pastor batista, inclusive. Fica uma dica aqui para os irmãos, Príncipe dos pregadores. príncipe dos pregadores. Possivelmente, irmãos, Spurgeon será lembrado na história do cristianismo como uma das pessoas mais célebres na arte de pregar e na maneira em que ele conduziu uma igreja local. Para esse tema de teologia pastoral, ele é uma referência magnífica. Porque Spurgeon, ele não fez viagens missionárias como fez George Whitefield ou o próprio Wesley. só na Inglaterra, né? Ele ficou numa igreja local, no Tabernáculo Metropolitano, que era um lugar muito grande, que quando ele foi para essa comunidade, era um espaço, se não me falha a memória, de 2.000 pessoas, mas estava muito vazio. A síntese da vida de Spurgeon é a seguinte: ele é criado debaixo de famílias protestantes, o avô é pastor, o pai é pastor, mas ele se encontrava na sua adolescência no meio do pecado. E ele começou, então, a ver que ele não estava na graça, e um dia, não me recordo agora se é numa noite, mas eu deduzo que sim, muito gélida, ele passou em frente a uma igreja, e naquela igreja o pastor pregava aquele texto de Isaías que diz: olhai para mim e sereis salvos. E ele entra naquela igreja, e ali naquela igreja ele entrega a alma dele a Jesus. Ele mesmo comenta que o pregador tinha uma mensagem simples, desconexa, sem pontos de ligação, mas que o texto de Isaías saltou, e ele se viu como pecador, e ali foi o momento em que ele se rende a Cristo. Ele tinha 19 anos. E ali, logo depois disso, ele, não recordo agora a igreja, mas era uma igreja mais interiorana, se ele fica nessa mesma igreja ou se ele vai para a igreja da família, agora não me recordo. Eu sei que ele ficou nessa igreja, seria mais campesina, dos seus 17 anos aos seus 19 anos, e como ele já vinha de uma família pastoral, ele já tinha noções das verdades bíblicas, e aí ele mergulha, de fato, no caminho do evangelho, e ele começa a pregar. Pouco tempo depois, ele foi chamado para pregar no Tabernáculo Metropolitano, ainda muito novo, e ele se destacava tanto nessa igreja campesina, quanto ele começou a se destacar também lá no Tabernáculo Metropolitano. E aí o ministério dele foi, assim, uma coisa atípica. Mesmo ele sendo um batista calvinista, mas ele tinha muito amor pelas almas. É nisso que a gente entende que ser calvinista não quer dizer que você vai ser um calvinista radical, né? Aquele que aguarda Deus salvar os eleitos e você não faz nada. O verdadeiro calvinista, na perspectiva, né, do calvinismo, é aquele que entende que foi chamado e ele proclama o evangelho ao povo de Deus e a todas as pessoas. E Spurgeon, então, começa suas experiências, e pouco tempo depois, aquela comunidade cresceu muito ao ponto de não caberem mais pessoas, domingo após domingo, e ele teve, assim, praticamente algumas décadas de ministério muito frutífero, muito realizado. Uma das coisas que ele aprendeu desde cedo foi orar por ele e ter uma vida de muita oração, e, ao mesmo tempo, conduzir a igreja a ter práticas de muita oração. E a igreja também dava uma resposta muito grande, tanto às lições bíblicas quanto à vida de oração. E essa sinergia de um homem piedoso com uma igreja piedosa criou um ministério realmente fantástico, fabuloso. Spurgeon, ele costumava escrever os seus sermões, a sua própria esposa publicava depois, os seus sermões começavam a ser compartilhados e lidos, e ele foi vendo, então, que seu ministério foi crescendo muito. Alguns anos depois, ele criou uma escola de teologia,
onde dessa escola de teologia nasceram 3 livros, pelo menos, que é chamado Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3, publicados, inclusive, pela editora Pes, onde Spurgeon preparava os seus alunos para quê? Para serem pregadores como ele. E foi muito notável, porque nessas obras de Spurgeon, você vai ver ali recomendações maravilhosas sobre o que ele enxergava que um pregador precisava. Então, quem ainda não leu essas obras, quando eu dou aula de homilética, eu recomendo e falo para vocês lerem. Ele também tem outros livros de líderes, como Liderança Eficaz, não me recordo agora o título, mas ele escreve também, está por aqui, Ministério Eficaz, alguma coisa assim, são outras obras também para líderes, mas assim, com relação à literatura, Spurgeon escreveu muito, mas ele mesmo sendo uma pessoa muito inteligente e sábia, ele procurava ter uma mensagem muito óbvia, muito simples. Não é que ele era simplista, mas ele procurava se comunicar com as pessoas de uma forma que ele entendesse. Alguém já disse que se um pastor consegue pregar e uma criança consegue entender, é porque a comunicação dele é brilhante. Né? Parece simples isso, bobeira, mas quer ter uma comunicação boa é quando um adulto consegue se comunicar com uma criança de uma forma inteligente e a criança entende o que ele está transmitindo. Ou seja, isso não é simplismo, né? Mas Spurgeon procurava unir aquela mente brilhante que ele tinha, ele conseguia fazer várias articulações com a mente, ele tinha uma mente muito competente, ele dominava muito o inglês, o vocabulário dele era muito rico, as analogias dele, então ele tinha uma mente muito aguçada, poderíamos dizer assim que ele não era uma das mentes mais brilhantes, mas ele tinha uma mente acima da média. Mas a oratória dele, o zelo dele pela igreja, pelo pastorado, por aquilo que ele entendia na revelação, então ele consegue personificar muito bem o que é o ministério pastoral zeloso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje, quando nós pensamos, né, o nosso momento contemporâneo, nós não sofremos o que Spurgeon sofria, porque Spurgeon estava dentro daquele período de ismos da história logo depois da Reforma Protestante. Pode ver, temos o humanismo, temos o iluminismo, temos as várias revoluções. Revolução Francesa. Hã? Revolução Francesa, 1789. A gente, nesse período de Spurgeon, o mundo era voltado para 2 tônicas. O conhecimento e aquilo que você se prova. Se você prova, você é uma pessoa inteligente. Se você não prova, você é um lunático, você é um radical, você é uma pessoa considerada à parte. E pregar a Bíblia nos dias de Spurgeon era mais complicado do que nos nossos dias, porque era o apogeu do conhecimento, das revoluções humanas. Então, as pessoas, ainda mais na Inglaterra, olhavam um pregador assim, ele tem que ser muito inteligente. Então, quando ele falava alguma coisa voltado, por exemplo, para os aspectos sobrenaturais, mas não provava, era conto da carochinha. Pode ver que muitos irmãos nossos se enveredaram para a filosofia. Por que se enveredaram para a filosofia? Porque a filosofia, querendo ou não, era um terreno bem fértil do intelectualismo humano. Então, você ter uma igreja que também tinha um viés mais filosófico era, vamos dizer assim, mais admirado do que aquele outro que fala sobre a ressurreição, aquele pastor. E Spurgeon, ele vai na contramão, meus irmãos. Ele vai na contramão dessa ebulição científica e se mantém fiel às escrituras, às doutrinas, inclusive, mais difíceis de compreender, como é a predestinação, como é a eleição, a soberania de Deus, os milagres, o poder. Ele não negocia essas questões, ele acreditava no Evangelho, na Bíblia como palavra de Deus, e é nesse contexto que ele faz uma obra maravilhosa na Inglaterra e aonde chegava a literatura dele. Então, só para vocês terem uma ideia, Spurgeon tem um livreto, que é João 3,16. O título dele é Amor Imensurável.
ele era um pregador tão exímio, e um certo dia ele falou, eu nunca preguei João 3,16, olha que interessante. E aí foi onde ele pregou esse sermão, e ele intitulou de Amor Imensurável. Depois procurem e leiam, e aqui fica uma recomendação, meus irmãos. Durante os meus dias de seminário, eu li alguma coisa de Spurgeon, eu conheci alguma coisa dele, mas depois que eu saí do seminário, eu confesso para vocês que a literatura puritana, e principalmente Spurgeon, foram os meus grandes temas. Todas as obras de Spurgeon, pelo menos grande parte das obras dele. E eu posso dizer para vocês, irmãos, como eu fui enriquecido, principalmente por Spurgeon e depois por toda a literatura puritana, né? Bunyan, Richard Baxter, Martin Lloyd-Jones e tantos outros pregadores puritanos que o mundo teve nesses 500 anos. E olha, como eu fui enriquecido, porque depois que eu saí do seminário, eu já estava cuidando da igreja local, mas além de crescer em teologia e ampliar os horizontes, eu posso dizer que os puritanos, eles nos ensinam literalmente a gente se apaixonar mais pela Bíblia, se apaixonar mais pelo reino, se apaixonar mais pela igreja do Deus vivo e se dedicar com muito mais zelo, com as motivações corretas por esse evangelho pelo qual nós fomos resgatados por Jesus. Então, e uma das literaturas também que eu comprei na época foi essa daqui, O Conquistador de Almas. Então, eu vou compartilhar agora aqui para vocês. Aquele que se passou, qual foi o nome mesmo? Que eu li? Que se passou para ler? Eu li ele. Era o chamado para o ministério, né? Isso, era de Spurgeon. Eu achei comum. Achei bem comum. Então, espero ler alguma dele, aí que você está falando dele, assim, tá? Espero ler alguma coisa dele que me possa admirá-lo, mas... Então, é que assim, né, Júnior, Spurgeon, ele tem muitos temas, né? Muitos temas. Então, vou até te dar uma dica que eu tenho ali, ó, para você. Ele faz um estudo baseado no Salmo 119. Salmo 119. Mas tem muitas obras de Spurgeon, Júlio, muitas obras. Você tenta pegar um título que te chama a atenção, né? Deixa eu só ver se eu pego aqui, só um segundo. Ok. Eu não sei onde eu deixei. Não sei onde eu deixei. Mas ele está por aqui. Um estudo de Spurgeon baseado no Salmo 119. Eu, particularmente, sou suspeito de falar de Spurgeon, né? O que me apaixonou em Spurgeon, irmãos? Deixa eu até, para concluir aqui esse breve resumo da sua vida. Detalhe, ele morre novo, meus irmãos, ele sofria de ácido úrico. Então, ele tinha crises profundas, sabe? Mas ele teve um ministério muito, mas muito frutífero, muito realizado. E ele foi um grande exemplo, né? Um grande exemplo nos seus dias. Então, Júnior, o que eu ia dizer agora para você e para os irmãos? Como tem muitos títulos, seleciona alguns e começa a ler. Vou fazer depois. E uma das coisas que mais me apaixonou em Spurgeon foi o seguinte, irmãos. Hoje nós temos o advento da tecnologia, nós temos o advento da amplificação, microfones, o uso de microfones, de alto-falantes e tanta coisa boa. Mas nos dias de Spurgeon não existia nada disso. Absolutamente nada. Então ele consegue colocar ali na igreja um estilo de pregação com a sua própria voz, de uma forma assim, com muita eloquência, com muita presença de palco e com muita sabedoria. George Whitefield fez algo assim, mas George Whitefield não deixou os textos registrados. E ao ler Spurgeon, dá para ver que ele era uma pessoa tão versada, e inclusive
até mesmo na minha habilidade de escrever, eu melhorei com Spurgeon, porque dentro das obras de Spurgeon, ele ensina o seguinte: como você vai escrever melhor? Porque muitas vezes nós falamos até de uma forma mais espontânea e tranquila, mas na hora de escrever não conseguimos ter tanta fluência na escrita quanto na hora de dar uma aula. E Spurgeon me ensinou algo fantástico. Ele literalmente disse: escreva de voz alta. E é uma prática tão simples, mas isso me ajudou muito. Então, quando eu estou fazendo os meus sermões, o que acontece? Eu literalmente estou conversando mesmo, eu estou falando em voz alta. E se eu estou em silêncio, a minha mente está pensando alto, como se estivesse falando. Porque geralmente nós acertamos mais ao falar do que ao escrever. A grande maioria das pessoas, né? E para quem já assimilou isso desde a sua formação, é muito fácil. Poucas pessoas assimilam isso. Pode ver que a gente ouve muitas vezes uma pessoa falando bem, quando você vai ler uma carta daquela pessoa, ela não sabe se comunicar bem. Né? Então, Spurgeon dá uma dica tão simples quanto essa, mas é uma pérola para os seus alunos. Né? E, voltando, o que mais me impressionava em Spurgeon, que ao ler as obras dele, dava para ver como ele usava as palavras e as frases com tanta sabedoria. E eu fico sempre que eu li Spurgeon, eu ficava pensando assim, principalmente quando eu lia um sermão dele. Ora, se esse sermão aqui, no papel, já está gritando tão alto, quanto mais ouvir as palavras de um orador brilhante, a entonação, o tempo, a, a, as colocações das palavras, dos verbos, as pausas, o lado mais emotivo, lúdico, performático. Eu fico pensando como seria Spurgeon nos nossos dias. Mas foi do agrado de Deus que ele se tornasse príncipe ainda quando não havia o advento da tecnologia, da gravação de áudio, de vídeo, Nada, né? né? Foi da vontade de Deus. Mas eu fico pensando nisso. Então, Júnior, quando você começar a ler algumas obras dele, tenta imaginá-lo pregando. Né? É muito interessante essa ideia. Tá bom? E agora, meus irmãos, querem fazer alguma pergunta? Algum acréscimo? Então, tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Eu quero agora passar aqui para vocês, simplesmente esse livreto, e eu quero mostrar para vocês aqui um pouco, né, desse material. Só vou compartilhar aqui um pouco do PDF, só para vocês terem aqui noção de como esse material é interessante. Ó, esse livro, ele vai trabalhar sobre esses temas, né? Ó, o Conquistador de Almas, por aqui para vocês. Olha só. Esse é o índice dele. O índice é esse, ó. O que é uma alma? Qualificações para a conquista de almas em relação a Deus, qualificações para a conquista de almas em relação ao homem, sermões próprios para a conquista de almas para Deus, obstáculo à conquista de almas. Como induzir os crentes a conquistar almas? Sétimo, como... não, desculpa, eu não compartilhei, né? Compartilhei? Tá bem pequeno aqui, mas tá compartilhado. Está dando para ver, né? Eu Sétimo, confesso que eu tô como com uma certa ressuscitar dificuldade os aqui. mortos? Oi? Eu confesso que eu tô com uma certa dificuldade. Deixa eu aumentar então, pastor. Joia, deixa eu aumentar aqui a letra. Agora, né? Obrigado. Tá joia. 7. Como ressuscitar os mortos? Como ganhar almas para Cristo? Que custa ser conquistador de almas?
a recompensa do conquistador de almas, vida e obra do conquistador de almas, explicando a conquista de almas, a salvação das almas é a nossa atividade absorvente, introduções sobre a conquista de almas e incentivo aos conquistadores de almas. E eu separei aqui com vocês o capítulo de número 8, como ganhar almas para Cristo. Porque, irmãos, mesmo que nós estejamos aqui no módulo de teologia pastoral, olha que interessante, irmãos. Parece bobeira, parece muito bobeira, mas olha que interessante. Será que todos aqueles que estão passando pelas nossas mãos, de fato, se converteram verdadeiramente? E será que aqueles que nascem debaixo do nosso pastorado, crescem dentro da igreja, também não precisam se converter? O pastor Ernesto Nini dizia que a evangelização é uma obra sempre inacabada. Mesmo que tenhamos uma igreja onde nos consideremos como administradores do rebanho, dentro daquela igreja nascem crianças que crescerão e que precisarão ser convertidas também. Percebam que muitas vezes o problema da troca do manche, ou da troca, né, assim como tem a corrida de bastão, a troca do bastão, se dá porque a gente acha que aqueles que nasceram dentro da igreja estarão prontos para assumir a futura igreja, mas eles não tiveram uma experiência de conversão. E quem já é pastor aqui, ou líder, já há 10, 20, 15 anos, vê isso na prática, que nasce uma nova geração dentro dos nossos arraiais e eles precisam se converter. Ou seja, é algo muito urgente, inclusive dentro da igreja. Podem ver quantas são as pessoas que têm jeito de crente, estão ali entre nós, mas não nasceram de novo. Literalmente não passaram por uma experiência de regeneração. Não converteu. Não se converteu. Mas hoje eles pregam, dão aula, vão para o seminário. E eu lembro que, usando até mesmo agora aqui as palavras do Martin Lloyd-Jones, quando ele era convidado para pregar no seminário, muitas vezes ele fazia apelo, Martin Lloyd-Jones. E alguns professores e alunos falavam, o senhor está nos constrangendo. Ele falava, não estou não. De fato, muitos aqui precisam se converter, porque ainda não se converteram. Sim. Olha só que interessante. Cresceram dentro de uma igreja, gostam do projeto igreja, vê a beleza no evangelho, mas não nasceram de novo. Ou seja, percebam como nós, como pastores, quando falamos sobre redefinir a igreja, a gente tem que olhar para dentro do nosso quintal, para dentro do nosso umbigo também, para a gente olhar uma necessidade que está ali, ó, diante de nós. É um mistério, né? Porque é uma obra inacabada. Tem razão mesmo, que está ali, é simpático ao evangelho, gosta. Canta no coral, Júnior. Canta no coral, participa dos grupos, Sim. das festividades, tem carteirinha, faz parte do congresso, ajuda com missões, Sim. até dá dízimo, mas não se converteu. Sim, é um lugar que agrada a ela, que é confortável a ela, mas... É um bom lugar. Admitamos, irmãos, a igreja é um dos melhores lugares para se criar os nossos filhos. Sim. Bons amigos, boas palavras, ensinos de Deus, valores Sim. éticos e morais e principalmente espirituais. Verdade. Entendeu? Então, por isso que eu estou destacando aqui e quero hoje, ao invés de trabalhar na necessidade da pregação e na necessidade do aconselhamento, que são importantes, eu já vou entrar nessa pauta, mas eu quis gastar muito sobre que o pastor ele tem que ter o amor pelo seu rebanho, porque somente quando ele olhar o rebanho da forma correta e da forma em que Deus deseja, ele não se tornará num profissional da fé, ou ele não pegará nenhum atalho por causa das adversidades, e ao mesmo tempo que ele olha para o seu rebanho, e ele olha também para as novas gerações que vão surgindo. Irmãos, eu fiz casamentos, olha que interessante, a minha experiência, me sinto um pastor jovem ainda, graças a Deus eu me sinto na minha flor da idade ainda, eu fiz 53 anos agora, mas eu me sinto com a minha saúde melhor do que quando eu tinha 25 anos. Mas, por outro lado, olha que curioso, eu fiz casamentos ao longo desses quase 30 anos cuidando da igreja. Dos casamentos nasceram filhos que eu apresentei.
Esses filhos já cresceram, já casaram, eu estou apresentando agora os filhos dos filhos, olha que interessante, e batizando novas gerações. E parece que não, mas eu preciso ter esse cuidado, porque nasceram dentro da igreja, são talentosíssimos, porque nascem no contexto da igreja, com 7, 8 anos já começam a cantar, com 10 anos, por exemplo, temos uma garota na nossa igreja, meus irmãos, que ela canta, quando ela canta, a igreja fica assim, boquiaberto. É uma dessas crianças que eu apresentei, da mãe, se entendam como que é interessante, mas agora, olha os dilemas, eu tenho que cuidar dos avós, que eu cuidei dos pais, e agora eu estou cuidando dos netos, e todos precisam ser convertidos, e todos precisam entender o evangelho, e eu tenho que olhar para as almas que estão lá fora, mas eu preciso de olhar para essas almas que estão aqui dentro, e algumas que estão aqui dentro, que estão mornas, e vocês vão lembrar da advertência bíblica, porque se alguém está morno, está já errado, ele precisa ou estar quente ou estar frio, mas o desejo de Deus é que esteja quente. Percebam? Então, por isso que eu estou pegando Spurgeon, porque Spurgeon representa bem um pastor que amou a sua igreja e amou as almas perdidas. E se dedicou intensamente, fazendo com que o seu ministério fosse o melhor. Eu me lembro que dentro das obras de Spurgeon, ele disse assim, seja um especialista em uma única coisa. Porque se você tentar atirar para todos os lados, nunca você vai ser prolixo em nada. Vale mais a pena você ser especialista em algo. Olha, palavras de Spurgeon que marcaram a minha vida, além do exemplo, da dedicação, da humildade, das maneiras em que ele enxergava a necessidade da oração, da dependência de Deus. Isso me faz lembrar, certa ocasião, que ele aprendeu com Deus num sonho, depois dele pregar muito bem, Deus deu para ele uma visão e Deus dizia na visão para ele, olha, a virtude e o êxito do que você está colhendo não é seu. E ele não entendeu muito bem, e aí ele perguntava para Deus, e Deus dizia, é a irmã fulana e a irmã Beltrana, que enquanto você está pregando, elas estão orando por você. E Spurgeon traz esse valor à comunidade, mostrando que, enquanto ele está pregando, tem irmãs orando, e podem ver que a igreja de Spurgeon se tornou grande, forte, porque era uma igreja que orava muito por ele e por todos. Uma igreja muito forte. Certa ocasião, foram perguntar para ele qual era o segredo do ministério dele. E ele foi e falou, me acompanhem. Eram vários visitantes, foram descendo as escadas, vocês sabem, em Londres tem aquelas partes do ano que é muito frio, muito gelado, neva, e aí ele foi descendo, chegou, estava lá, casa de máquinas. E aí perguntaram, o segredo do seu ministério está na casa de máquinas? Ele falou, sim, está na casa de máquinas. Entrem aqui e vejam. Na hora que ele abriu a porta, dezenas de pessoas de joelho orando, durante o culto e antes do culto. Ou seja, olha como ele entendeu e dependeu de Deus, trabalhou em sinergia com a comunidade, né? E agora, irmão, só para a gente encerrar, né? Eu peguei esse capítulo, porque aqui, como ganhar almas para Cristo, aí esse capítulo 8, ele dá algumas dicas, né, que podem ser aplicadas para as almas que estão dentro da nossa igreja e para as almas que estão fora. Deu horário aqui, irmãos? Eu vou parar e vou ter que abrir o último bloco. Eu acho que eu vou ter que deixar para falar das práticas pastorais do aconselhamento na outra aula. Eu vou fechar aqui, senão vai ficar muito longa essa aula. E vou abrir, porque eu queria ler com vocês só a síntese dessa obra. Tá bom, meus irmãos? Okay. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, eu só achei interessante o que você falou aí, e é bem verdade, da igreja mesmo, se não nasceu de novo, não converteu. Não converteu, Júnior. É isso, é. Simples assim, Júnior. E aqui não é sendo juiz, nem sendo demagogo, nem sendo espiritual demais, mas é um padrão bíblico que Sabe por quê? Precisa estar conosco o tempo todo, em qualquer geração. Muita gente que estava com Jesus, quando era beneficiado, gostava de seguir Jesus. Olha, tem um milagre, tem uma coisa, vamos estar ali, tá bom. Exato. Mas quando chamou para o comprometimento... Foram embora. Foi embora. E se fizeram isso com Jesus, você entende por que muito sim. Júnior, nem todos os que se enveredaram para o caminho de lei de mercado foi simplesmente porque eles viram que o evangelho puro é muito difícil, então eles foram porque é mais fácil.
Verdade. Mas aí eles tiveram que negociar com a Bíblia, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, mas ao mesmo Claro, né? tempo ter seriedade, de ensinar a verdade para esses. Verdade. Dizendo, olha, você está fazendo algo que para os homens pode ser agradável, mas para Deus não. A cruz, né? É a cruz, Evangelho de cruz. Tá bom, meus irmãos, eu também tomei nota de algumas coisas aqui que eu queria comentar com vocês, então por isso que... Mas a gente vai tentar, eu vou tentar ser bem breve aqui no capítulo 8, porque eu só vou ler para vocês os títulos em itálico, mas fica aqui essa recomendação, vocês comprarem essa obra de Spurgeon. E, irmãos, mais uma vez, leiam Spurgeon. Para eu finalizar essa gravação, certa ocasião depois que Spurgeon começa a se tornar um grande nome, muitas pessoas iam para a Inglaterra para ver o pregador, esse jovem pregador. E tem uma história que é muito linda, que vale a pena a gente contar aqui, só para fechar esse bloco, que um grupo de pessoas foi visitar várias igrejas famosas em Londres nos dias de Spurgeon. E aí perguntaram para esses irmãos o que eles acharam de vários pastores, né? E aí citaram um grande pastor dos dias de Spurgeon, e eles disseram assim, não, aquele pastor, fulano de tal, é muito brilhante. Ele comentou sobre tais coisas, ele é muito estudado, ele é muito sábio, ele citou vários autores, a mensagem dele realmente foi muito rebuscada. E aí perguntaram, e Spurgeon? Aí eles foram visitar, aí esse mesmo grupo foi e visitou a igreja de Spurgeon, e depois perguntaram para eles, o que vocês acharam da igreja de Spurgeon e da mensagem de Spurgeon? E eles disseram assim, nós apenas temos, mais ou menos com essas palavras, nós temos apenas isso para dizer, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é maravilhoso, a obra da redenção é espetacular, o poder de Deus é apaixonante, e eu estou felicíssimo, porque eu não fui só ver um pregador, mas eu estou vendo como Deus é magnífico. Magnífico. Tentando resumir as palavras. Quando alguém ouvia Spurgeon, saía daquele lugar glorificando a Deus, anunciando as grandezas de Deus e as belezas de Deus. Então, era mais ou menos essa síntese da obra de Spurgeon. Enquanto nos dias de Spurgeon tinham grandes pregadores e sábios, as pessoas viam ali a sabedoria dos homens, a oratória. Spurgeon não destacava as virtudes dele. Spurgeon destacava as virtudes de Cristo. E as pessoas glorificavam a Deus. E como disse até o próprio Augusto Nicodemos, uma certa palestra que eu acho que eu passei para vocês nos módulos anteriores, Spurgeon, quando acabava a sua mensagem, ele não fazia apelo. As pessoas vinham aos milhares se entregar a Cristo. Isso era maravilhoso. Então, só aí a gente entende como esse homem foi um homem separado pelo dedo de Deus. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, ao estudar teologia pastoral, se nós ficássemos somente na vida de Richard Baxter e de Charles Haddon Spurgeon, nós teríamos as maiores referências desses últimos 15 anos, ou pelo menos duas das grandes referências, que a gente poderia extrair várias pérolas para o nosso ministério. Eu, meus irmãos, inconscientemente coloco em prática muitas lições que eu aprendi de Spurgeon, mas muitas, muitas. Muitas vezes eu estou agindo de certa forma e eu falo, eu tenho que agir assim. Eu nem lembro direito quem me ensinou, mas quando eu vou rebuscar, eu aprendi com Spurgeon. Eu aprendi com Spurgeon. Então, percebam como irmãos consagrados, assim, podem dar um diferencial para nós. E sobre o tema de amor pela igreja e de amor pelas almas, eu vejo que Spurgeon, como Baxter, eles nos ensinam isso. O amor pela igreja, o amor pelas almas, sem a motivação falsa. Morreu jovem, né? Morreu muito jovem e poderia ter se tornado uma das pessoas mais importantes da Inglaterra e ele continuou sendo simplesmente um pastor, Júnior. Você entende o que eu quero dizer? Isso é magnífico. Ele poderia ter se tornado um marajá da fé dos seus dias. Ele poderia ter se tornado um bilionário. Não, era uma pessoa de vida cristã.
Aí, É isso que eu falo para vocês, que isso que é interessante. isso é amor pela igreja, isso é amor pelas almas, tá bom? Isso. Então vamos para o último módulo, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, beleza. Fechado? Então, Um comentário bem breve. Pode falar, Acho pastor. que não dá para ver aqui, né? Tem um livro chamado Evangelho Explícito, não sei se o senhor já leu, o irmão Júnior já Não, leu, ainda não. Matt Chandler, do Jared Wilson. Ele vai falar logo no primeiro capítulo ali do livro sobre exatamente o ponto que o senhor mencionou, de pessoas entre nós, frequentadores desse ambiente religioso, mas não convertidos. E isso, assim, ou seja, é algo muito relevante, acontece há muito tempo, e infelizmente me parece que a gente vai lidar com isso talvez com muito mais frequência nesses dias e no futuro próximo. As pessoas, de fato, né, concordo com o irmão Júnior falou, elas gostam desse ambiente religioso, né, principalmente quando se fala a respeito de prosperar, aí elas vêm aos montes. Claro, Mas assumir o compromisso da vida de conversão não é para todos mesmo. verdade. E saber dessa realidade, pastor e irmãos, é trilhar um caminho árduo, mas ao mesmo tempo é a nossa realidade. Vai ficar o grupo pequeno, hein? Sim, mas ao mesmo tempo, Júnior, é aí onde entra um pouco do que Eugene Peterson fala. A gente precisa se reinventar para redirecionar essa igreja, porque ela não é nossa. Então é árduo, é difícil, mas ter essa perspectiva nos prepara para os embates. Aquilo que Por que muitos pastores abandonam o pastorado? Porque eles acham que todo mundo, quando ele pregar uma mensagem de renúncia, as pessoas vão aceitar. Não vão, se não são convertidos, não vão. Na hora que nós irmos na contramão dos prazeres e dos anseios, elas vão se rebelar. Mas quando você já tem essa perspectiva, que dentro do meu contexto, muitos que nasceram ali, que estão naquela igreja, já tem, quem sabe, há várias décadas, precisam nascer de novo, e os seus descendentes também, eu já me preparo para esses embates. Eu vou levá-los à conversão, eu vou tentar mostrar. Tem a obra aqui do Eugene Peterson, nessa obra aqui, pastor Johnny, que é o pastor contemplativo, ele tem uma ideia brilhante nesse livro, que ele vai falar que o pastor ele tem que agir de uma forma aonde ele procure ser subversivo e apocalíptico. Qual que é a proposta dele de ser subversivo? É literalmente conviver sabendo de que as pessoas são como elas são, mas entender a cabeça delas, mas tentar trabalhar a partir de. Agora, se eu tenho essa visão, eu consigo me preparar para os embates. Por isso que a gente está aqui, tendo esse diálogo, tendo esse momento. Para quê? Para poder dizer que essa é a nossa realidade, sim, ela é dura, mas Deus nos dará capacidade de reescrever e de redirecionar aquilo que precisa e aquilo que está certo, continuarmos trabalhando em cima daquilo, tá bom? E é muito interessante esse livro aqui, fica também, mais uma vez, com indicação, o Pastor Contemplativo. O lado apocalíptico é essas mudanças radicais, mas é tema para outros momentos, tá bom? Beleza, meus irmãos, tudo bem? Beleza. Querem falar mais alguma coisa? Não, é só que a gente está falando, tá, próprios discípulos falou para Jesus, né? Tem um momento lá que o Senhor, são poucos que se salva. Aí Jesus falou, é por fiar e por entrar para a porta estreita. Né? Isso aí. Então tá bom, vou parar a gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom?